Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas, bom dia. Nesse domingo nós estamos aqui para alimentar sua alma, alimentar o teu espírito com a palavra do Senhor. Nós estamos nesse período de lockdown, tendo que ficar em casa, tendo que se resguardar para não ser contaminado nessa guerra contra o Covid pela doença, mas a palavra de Deus não para. O céu está aberto e nós estamos aqui em oração pela tua vida. Então eu te convido a participar conosco deste momento de escola dominical, esse momento de devocional para a escola dominical, Nós vamos fazer uma escola dominical completa, com todos os momentos dela, mas vamos fazer uma devocional da escola dominical. E você que participa conosco já das lives, chama mais alguém para participar também. Vamos orar? Deus, derrama sobre nós o teu Espírito. Enche-nos, ó Senhor, da tua presença. Aviva o nosso coração, ministra sobre nós a sua palavra. Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar com as nossas vidas, com os nossos testemunhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor um pouquinho? Nesse momento nós estamos fazendo a oferta de forma diferente. Você vai ver que aí na sua tela, ao lado, tem o Pix da igreja. Então você pode transferir, se você tiver facilidade, a sua oferta
via a conta da igreja, que aparece aí também. Se você não tem anotado, anote o número da conta da igreja e você pode fazer a transferência, né, se ficar mais fácil para você. Agora, havendo dificuldade, você não podendo fazer isso, nós estamos disponibilizando o número do nosso tesoureiro, né, para que você possa anotar também. Você vai ligar para o tesoureiro e ele vai, ele não podendo ir, ele vai indicar alguém para ir recolher a tua oferta. No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Entre todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor. E eu gostaria de destacar que a oferta aqui trazida como incenso simboliza as orações. Você orando pela igreja, orando pela vida da igreja, você também está trazendo a sua oferta como incenso. E as ofertas que aparecem no texto aqui, ofertas puras, como o Senhor está dizendo aqui, né? Ela contradiz a oferta que era profana, era a oferta que era uma oferta hipócrita, falsa. A oferta pura simboliza a oferta sincera, a oferta voluntária, a oferta com satisfação. E nós somos gratos a Deus pela sua vida, porque nós temos uma igreja que tem entendido a pureza da oferta, uma igreja que tem sido sincera com as suas ofertas, uma igreja que tem sido fiel com as suas ofertas, e nós queremos te orar pela sua vida, para que você continue com a sua fidelidade ao Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Feche os teus olhos. Se você está com a sua oferta em mão, ou se a sua oferta está em casa, né? Coloque a sua oferta diante do Senhor. Levante a sua oferta em mãos e vamos dar graças a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos feito vencer situações difíceis. O Senhor tem nos sustentado com o melhor desta terra. E nós somos gratos a Ti, somos sinceros, ó Deus, em trazer as nossas ofertas, em trazer os nossos dízimos e depositar no Teu altar, pois o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, continue fiel. Eu quero te convidar a ler comigo a palavra do Senhor no livro de Oséias, capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1. Amém? Acha aí o livro de Oséias. Oséias fica entre os profetas menores, né? Acha aí o livro de Oséias, logo depois de Miqueias, né? Depois de Daniel, Oséias, Miqueias. Encontre aí Oséias e leia comigo a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Palavra de Deus para o povo de Deus. Queridos, Oséias foi um profeta usado por Deus num período em que o povo estava desviado do Senhor, distante do Senhor. O povo que havia recebido do Senhor o chamado de ser o povo escolhido, a nação santa, a propriedade exclusiva do Senhor. O povo que havia sido escolhido para ser a noiva do Senhor, estava distante de Deus, desviado do Senhor, desanimado, né? Se prostituindo com todos os outros deuses
daquela época, se contaminando com os cultos pagãos daquela época, se envolvendo com todo tipo de coisa que contaminasse e enfraquecesse a sua fé. E Oséias foi chamado de uma forma muito diferente dos outros profetas, né? E profeta é uma coisa de doido. Profeta, ele nunca faz aquilo que, né, o que é comum. Oséias foi chamado para profetizar, e não só profetizar em palavras, mas também testemunhar a traição do povo, casando com uma prostituta. E a prostituta se chamava Gomer, e Oséias vai e casa com ela, tira ela da prostituição, dá a ela um lar, cuida dela, dá a ela o seu nome, a sua dignidade e a sua honra. E quando ele pensa que Gomer está feliz com tudo que Oséias está proporcionando para ela, Gomer volta a ser prostituta de novo. Volta a se prostituir, volta a viver no prostíbulo. E Oséias novamente vai lá, paga por ela, resgata ela da prostituição, tira ela daquele mundo contaminado, sujo, né? Limpa a sua honra novamente, traz ela para dentro de casa, né? Faz dela mãe dos seus filhos. E novamente, pela terceira vez, Gomer volta a se prostituir. E agora, Gomer, ela não é mais uma prostituta comum dentro da casa de prostituição. Ela é a prostituta mais barata, a mais humilhada, a mais humilde de todas as prostitutas que estão ali. E mesmo assim, Oséias volta lá e resgata ela, e salva ela, e tira ela daquela humilhação, daquela vergonha, e dá a ela um nome digno novamente, e honra novamente ela como a sua esposa. E Deus ordena, né? Deus destina esta situação na vida de Oséias, para que Oséias pudesse exemplificar, por meio das atitudes de Gomer, por meio das atitudes dele como um homem que honra, mesmo sendo desonrado, as atitudes que Deus tem para com o seu povo. E aí, essa história também, ela reflete muito nos dias de hoje. Como que a gente vê hoje as pessoas desistindo do que Deus tem lhes dado, desistindo das honras que Deus tem lhes dado, desistindo da comunhão que Deus quer ter com elas, desistindo do amor que Deus tem disposto a elas, por causa de contaminação com o mundo, por causa do pecado. Como nós estamos vendo hoje, e é muito comum, eu participo de algumas lives com alguns pastores, eu participo de alguns cursos com alguns grupos de pastores, e é muito comum alguns pastores dizerem assim que nesta pandemia, nesta situação em que se encontra o mundo, uma boa parte da igreja desistiu do Senhor Jesus, e alguns chegam a dizer assim: esse é um tempo em que nós vamos saber quem realmente é crente, quem realmente não é crente, ou quem realmente é fiel, ou quem não é fiel. Amados, eu só penso uma coisa: quem é fiel nunca se torna infiel. Sabe, não existe isso. Uma pessoa que tem um caráter fiel, ela mudar o seu caráter, eu não sou muito de achar, eu acho que quem é infiel sempre foi infiel e nunca vai ser fiel. E na primeira oportunidade que tem, né, essa pessoa vai desistir de ser fiel naquilo que ela está fazendo para o Senhor. Eu vi um pastor que eu amo muito, meu amigo Cezinha, e esses cultos já é a segunda vez que eu falo dele, mas eu vi ele numa live que ele estava fazendo com o pastor Jeremias, e ele dizia o seguinte, que alguns pastores chegaram para ele e disseram assim: ô pastor Cezinha, poxa vida, eu não sei o que aconteceu, mas muitas pessoas na minha igreja pararam de dizimar nesse período de pandemia, deixaram de ser fiéis.
E aí o pastor Cezinha, respondendo a esses pastores, disse a eles: meu irmão, eu acho que eles não pararam de dizimar, eu acho que eles nunca dizimaram, eles pagavam pela programação da igreja, e como a igreja parou de funcionar com as portas abertas, eles acham que não tem mais motivo de pagar. Consegue entender o que eu quero dizer? Isto é infidelidade, isso é infidelidade com o Senhor, é infidelidade com a sua vida com Deus, com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. Isto é uma infidelidade, mas não só essa infidelidade, a infidelidade do tempo de comunhão, de oração, a infidelidade do tempo de comunhão, de jejum, a infidelidade do tempo de comunhão, de leitura da palavra. Quantas pessoas deixaram de buscar do Senhor? Porque talvez justifique que seja a falta da igreja aberta, ou justifique que seja a falta da palavra, da pregação, ou seja, a falta da comunhão, mas eu acho que não é isso. Eu acho que essa infidelidade é porque nunca foi fiel de verdade. Eu não digo você, mas eu sei que você conhece alguém que nesse período tem dito para você, ou tem falado para os outros: eu não tenho orado mais, eu estou desanimado. Eu não tenho lido mais a Bíblia, estou desanimado. Amados, o desânimo só é a resposta àquilo que nós somos interiormente. O desânimo só é a resposta àquilo que nós temos interiormente. Se eu tenho uma intensa comunhão com Deus, por mais abatido que eu esteja, por mais enfraquecido que eu esteja, eu sei que o meu lugar é na presença de Deus. Oséias, no capítulo 6, ele vai dizer para o povo de Deus o que nós queremos dizer nesta manhã: venham, vinde, voltemos para o Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele fez a ferida, mas Ele vai nos sarar, e depois nós viveremos diante dEle. Vinde. Sabe, amados, eu costumo dizer isso, né? Há muito tempo atrás eu costumo dizer essa frase, constantemente eu a repito: a nossa desgraça é ficar longe do Senhor, é estar longe da presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, a ferida não tem cura. Quando nós estamos longe da presença de Deus, a doença não sara. Quando nós estamos longe da presença de Deus, a morte é o fim para nós. Mas quando estamos perto da presença de Deus, nós sabemos que Ele pode nos curar, nós sabemos que Ele pode nos sarar, nós sabemos que, por mais que esteja difícil, a vida hoje, depois de passar por todas essas situações, nós podemos viver diante dEle. Depois desse período curto de sofrimento, Deus mostrará seu favor e nos revigorará de nossa condição de morte. Depois dessa tribulação, Deus nos dará bonança, Deus nos ressuscitará. Embora nós estivéssemos como mortos, sepultados em nossa desgraça, em nossas falhas, em nossos erros, o nosso Deus misericordioso nos vivificará. Então o chamado nesta manhã é que você volte para o Senhor. O convite nesta manhã é que você volte para a presença do Senhor, porque só a presença do Senhor é que pode nos vivificar e que pode nos fazer viver de forma abundante, viver de forma próspera, viver em paz, viver as riquezas, as alegrias, a justiça, a segurança que só em Deus nós temos. Só Deus pode nos dar aquilo que o mundo intenta nos tirar. O mundo intenta nos tirar com todo tipo de coisa, queridos. Financeiramente, o mundo intenta nos abalar. Espiritualmente,
O mundo intenta nos restringir, mas vinde. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem um salmo que eu gosto muito de fazer um comparativo desse salmo com a realidade de hoje. O Salmo 137. O Salmo 137 diz que o povo de Deus estava abatido, chorando às margens do rio da Babilônia. E eles choravam porque estavam longe, estavam na Babilônia e estavam longe de Israel. E aí os babilônicos, que conheciam o povo de Deus como um povo alegre, um povo vivo, os babilônicos começaram a pedir para o povo de Deus: escuta, cante aquelas canções que vocês cantavam lá nas terras de vocês, toque aquelas músicas que vocês tocavam lá nas terras de vocês. E o povo de Israel chorava e chorando eles diziam: como é que nós podemos cantar? Como é que nós podemos louvar se nós estamos longe de Israel? E aí eu pergunto para vocês, faz sentido isso? Faz sentido você deixar de louvar porque você não está na sua terra, a sua terra de nacional, sua terra local? Faz sentido isso? Não faz. Para Deus existe fronteira, para Deus existe distância, para Deus existe lugar? Não. A palavra de Deus diz que Deus não está no lugar. Lembra da mulher samaritana na conversa dela com Jesus? Ela querendo saber onde é que Deus está. Deus está no monte, Deus está no templo. E Jesus vira para ela e fala: não, minha filha, Deus não está no monte, Deus não está no templo. Deus está aonde? Deus está aonde um adorador estiver. Sabe, queridos, vinde. Não é vinde para a igreja, porque a igreja nesse tempo de lockdown vai ficar fechada mesmo. Mas é vinde para a presença do Senhor. Eu te chamo, eu te desafio. Nós estamos aí com o propósito de 365 dias de oração. Não sei qual dia você está orando, ou se você não está participando desse 365 dias, e se você não está participando, é a tua igreja que está orando por você. Então eu te convido a somar conosco, a nos unir em oração. A oração nos torna um só corpo. A oração faz com que a nossa fé se torne a única fé. A fé, queridos, ela não muda por causa da circunstância. A fé não se abala por causa da situação. A fé muda circunstâncias, mas ela não muda por causa de circunstância. Dizer que a sua fé diminuiu porque os problemas aumentaram, irmãos, quem tem fé não muda. Quem tem fé crê. Não importa. O governo fechou o comércio. As coisas subiram. Tudo está ficando difícil. Mas isso também já estava escrito na palavra. Ontem eu estava no mercado, fui comprar óleo, né? E vocês, não sei se você já reparou, o óleo triplicou, né? Dobrou o preço, né? De 3 e pouco ele foi para 7 e pouco, o mais barato. E aí eu fui comprar óleo e perto de mim estava uma senhorinha. E aí eu olhei o preço do óleo e olhei para a senhora, olhou para mim e falou: irmão. E ela nem sabia que eu era crente, mas me chamou de irmão, né? Eu acho que crente chama todo mundo de irmão. Eu chamo minha vizinha de irmão, meus amigos, eu chamo todo mundo de irmão. Irmão, olha a situação, olha o preço desse óleo. E eu falei: minha irmã, eu estou admirado. Ela falou: isso só vai acabar quando Jesus voltar. Porque está na palavra, amados. Está na palavra que no mundo nós teríamos aflição, mas que a gente tem que ter o quê? Bom ânimo, confiança, esperança. E isso a gente só tem estando na presença de Deus. Fora de Deus, eu tenho certeza que você fica abalado. Fora de Deus, eu tenho certeza que você fica abatido. Mas com Deus você não fica abalado. A tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem. Como diz aqui Oséias, né? Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega
a terra. Olha, conheçamos, toca uma musiquinha aí, Di. Conheçamos que adoração Ele requer de nós. Que adoração Deus requer de nós? Há de conhecê-lo. O que Deus quer é que nós o conheçamos. E quando a gente conhece, só para conhecer a Deus, eu tenho que ter relacionamento. Sem conversar com Deus, sabe? Sem participar com Deus a minha vida, sem abrir o meu coração para Deus, eu não tenho conhecimento dele. Eu preciso prosseguir, eu preciso conhecer Deus, e Ele será para nós a fonte de toda interação, a fonte santa de toda interação, a fonte justa, a fonte sóbria de toda interação. Então eu preciso prosseguir nesse conhecimento. Ou seja, eu conhecia Deus por um testemunho de ontem, mas eu preciso prosseguir. Hoje eu quero conhecer a Deus por mais. É amanhã, eu quero conhecer a Deus por mais ainda. E depois da manhã, eu quero conhecer a Deus por muito mais do que hoje. E por muito mais do que amanhã. Até chegar o momento de eu conhecer a Deus face a face. De eu olhar nos olhos do Senhor. De eu estar na presença do Senhor. De eu poder admirar o Senhor face a face. Até eu chegar o momento de eu estar com Ele. Mas eu não posso parar. Irmãos, essa história de que, eu já sei, eu já tive a experiência, eu já vivi e eu não preciso, irmãos, isso não é bíblico. Porque o que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer por meio dele, por meio de diligente e dedicação à palavra do Senhor, conhecer por meio das suas obras, conhecer por meio da oração, da comunhão, conhecer por meio da experiência com o Espírito Santo, conhecer Ele, porque a sua vinda é certa, a vinda do Senhor é certa, como eu tenho certeza de que amanhã vai amanhecer. Ninguém precisa me provar que amanhã, às 5 da manhã, o dia vai estar amanhecendo, às 4 da manhã, já é madrugada, 5 já está amanhecendo, 6 já amanheceu. Ninguém precisa me provar isso. Eu tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza do amanhecer, eu tenho certeza da volta de Jesus. Eu tenho certeza. Oséias, quando profetizou, ele estava profetizando, lá no seu período, ele estava profetizando a vinda do Senhor. 600 anos depois dele profetizar, Jesus estava nascendo em Belém. Só que agora passou a vinda do Senhor. As promessas do Senhor estão se cumprindo. A palavra do Senhor já está sendo testemunhada por nós. E nós estamos profetizando o que hoje? A volta do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Tão certo como amanhã Jesus vai voltar. Então eu preciso estar o quê? Esperando esse meu Senhor. De forma que Ele me encontre fiel. De forma que Ele me ache entre os seus fiéis. E Ele diga para mim o quê? Vinde bendito do meu Pai. Se assente à minha direita, ou se coloque à minha direita, aonde os meus fiéis estará. Você gostaria de ouvir isso quando estiver diante de Jesus? Então, vinde, o chamado de hoje, nesta manhã, voltemos para o Senhor, voltemos para a presença dEle, amém? Irmão, eu não sei se você tem tido dificuldade com a tua comunhão com Deus, com o teu relacionamento. E sabe, irmãos, tinha alguns homens do passado, homens de Deus, que tiravam o dia inteiro para adorar, orar.
Uns oravam 6 horas, outros oravam 4, outros oravam 2 horas. E não é a quantidade, mas é a qualidade. É o tempo, não de tempo de extensão, mas é o tempo de qualidade com Deus. É o tempo que você é sincero, verdadeiro, puro. É o tempo que você é fiel com Deus. Então eu te convido, igreja, tanto você, igreja aqui que está nos ouvindo em Lins, como você que está nos ouvindo em outro lugar, volte para o Senhor, volte a ser fiel no pouco, porque o Senhor quer te colocar sobre muito. Esse tempo de tribulação, tempo de luta e de dor, não é o fim da igreja. Esse tempo vai passar, e quando passar, o Senhor quer nos encontrar na presença dEle. Aliás, o Senhor quer nos encontrar na presença dEle desde já, né? Não é quando passar não, mas quando passar, nós estaremos juntos e juntas para celebrar que o Senhor nos ensinou nesse período, e o Senhor nos ensinará a todo dia. O Senhor nos ensinará dia após dia a prosseguir e não desistir. Amém? Eu te convido a orar comigo. Coloque a mão no teu coração e ore comigo nesta manhã. Senhor Jesus, derrama do teu Espírito Santo sobre nós e enche-nos, ó Senhor. Aviva o nosso coração com a tua palavra, com a tua presença, com a vida do Senhor. Ministra em nós, ó Deus, a tua vontade, que possamos, ó Deus, viver diante de ti, prosseguir diante de ti. E para aqueles que estão distantes, afastados, aqueles que estão, Senhor, fracos na fé, que possam voltar para o Senhor. Vinde, volte para o Senhor, pois o Senhor que fez a ferida é o Senhor que vai sarar a ferida. O Senhor que permitiu a enfermidade é o Senhor que vai curar a enfermidade. A palavra é dele, é ele que destina a vida, é ele que destina a morte, é dele a solução, é nele a salvação. Então volte para o Senhor, se coloque na presença dele, viva e prossiga em viver, em conhecer o nosso Deus como Salvador, como Senhor, porque ele está voltando. A volta do Senhor é certa, e ele vem para resgatar, para buscar sua igreja. Então se prepare, esteja preparado para estar na presença do Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Deus te abençoe e te guarde sempre. Deus derrama graça e poder sobre a sua vida. Deus manifeste a presença do Espírito Santo de Deus sobre ti e te dê a paz. Fique abençoado em nome de Jesus, amém.